Salve, leques de boa! Se você estranhar uma luz vindo assim do horizonte, é porque a Carol trouxe um abajur pra mim lá do Rio Grande do Sul, e aí eu botei ele apontado pra parede, porque na minha cara parecia que tinha um sol, um segundo sol, assim, sabe? Agora eu aponto ele pra parede branca que tá refletindo a luz, mas eu não sei se de repente eu vou ter que botar ele em algum outro lugar. Bom, não sei, meu olho tá doendo. Vou evitar de olhar pra isso aqui e vou falar com você. Você, meu inscrito e minha inscrita deliciosos, que eu amo muito. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Está pronto para mais um vídeo de Five Nights at Freddy's 6 descobertas? Nós temos uma descoberta aqui que, cara, não tem comparação. Foi a descoberta mais enviada por todos vocês, disparada no meu Twitter, no meu Instagram e até no meu WhatsApp. É incrível o número de gente que falou dessa descoberta, desse minigame, desse easter egg que explica um pouco da história de Five Nights at Freddy's, mas que ainda não tem solução. Diferente do vídeo de ontem, que nós falávamos sobre o final e a história do Puppet, que nós tínhamos como encaixar aquela descoberta na história. Só que a descoberta de hoje, ela ainda está um pouco... Como é que eu posso dizer? Nós ainda precisamos pensar mais sobre ela para a gente conseguir chegar a uma conclusão. E é difícil, gente, porque o que eu vou falar agora pode estar ligado a ninguém mais, ninguém menos que o William Afton, o Homem de Roxo. Então, rapaziada, deixa eu falar pra vocês já se inscreverem no canal se não forem inscritos e deixar o like nesse vídeo. Os três últimos, na verdade, vídeos de FNAF que a gente lançou foram todos pro Em Alta e o último foi no primeiro lugar. Vamos tentar botar esse aqui também em primeiro lugar? Bora então, conto com o seu like e com o seu comentário. Quem tá vendo o vídeo aí, comenta lá embaixo, partiu Em Alta. Vamos lá então, eu quero falar pra vocês desse minigame mesmo que você deve estar pensando, o minigame dele... O carro. O carro. Puxa a vinheta. Existe uma máquina que você pega em FNAF 6, que é uma máquina que tem um minigame de carro, corrida de carro, coisa simples. Qualquer restaurante hoje em dia, basicamente, tem um minigame de carro. Então, nada mais justo que você comprar um fliperama para o seu restaurante que contenha um minigame de carro. Só que Scott Calton, nosso pai, o nosso criador de FNAF, não ia deixar aquilo passar sem um easter egg. Então o que acontece? Em uma determinada fase desse minigame de carro, você pode sair da pista e ir para um outro lugar e continuar ali no percurso. Olha que interessante! Vamos começar já falando que o seu carro é roxo, tá bom? O seu carro tem uma tonalidade roxa, já podemos dizer que é o carro do Homem de Roxo? Talvez. Não sei, assim, só digo que antes no Take Cake to the Children o carro roxo era do Homem de Roxo, mas enfim, vamos continuar. Então, você pega esse carro e segue por um caminho, óbvio, né? A única coisa que você pode fazer é continuar por aquele caminho, e aí você tem uma bifurcação, tá bom? Eu vou comentar com vocês os dois lados da bifurcação, o que acontece se você ir para cada lado. Mas agora vamos falar o que acontece se você seguir reto para baixo. Para começar, o caminho fica cada vez mais estreito e a música para de tocar e fica ouvindo só o barulho de fundo. Quando você finalmente chega em uma casa que parece ser a casa do personagem que estamos controlando. E quando você sai do carro, nós percebemos que você é o Homem Laranja. É o quê? O Homem Laranja. É? Homem Laranja? Homem Laranja? Seria ele o irmão gêmeo do mal do Homem de Roxo? É um homem laranja, simples assim. Bom, então, ele entra nessa casa e aí ele vê uma criança em uma poltrona olhando televisão. E quando você vai conversar com essa criança, o diálogo aparece na tela. Ele teve um dia difícil, é melhor não incomodá-lo. Então, depois você segue adiante para uma porta e quando você bate nessa porta, ninguém responde, ninguém abre. Até que o seu personagem diz que aquela porta é do quarto de alguém, que provavelmente é filho dele. Por quê? Porque essa pessoa não quer abrir e o seu personagem fala em um tom de autoridade que a casa é dele e que ele não vai aturar esse tipo de comportamento.
o comportamento sendo não abrir para ele. Então o que acontece? Basicamente você está na casa de alguém, aquele menino que está na poltrona é filho desse alguém e a pessoa que está trancada naquele quarto também é filho desse alguém. E aí o que acontece? Você sai da casa, dá a volta pelos fundos para entrar pela janela. Só que quando você vai entrar pela janela, você percebe que a janela está quebrada. E tem umas pegadas saindo em direção à floresta. Umas pegadas de pessoa e também de algo que parece um animatronic, galera. Temos pegadas de pessoa e de algo que parece um animatronic. E aí quando você vai tentar seguir essas pegadas, você basicamente recebe o aviso: ele provavelmente foi para aquele lugar de novo. E o minigame termina. Olha só que interessante, o minigame termina com um cliffhanger, com algo não explicado. E agora eu vou tentar, antes de dizer o que acontece se você for para o outro caminho da bifurcação, eu vou explicar para vocês o que eu acho sobre esse minigame. Primeiro de tudo, na minha opinião, na minha concepção, eu sou o Zones teorista de Five Nights at Freddy's, eu acho que o personagem que estamos controlando naquele carro é o William Afton, é o próprio Homem de Roxo. Ah, mas se ele é o Homem de Roxo, por que ele não tá roxo nem nada? Explico. Ele tá laranja porque o laranja não significa que ele é um homem laranja ou alguma coisa, significa apenas que ele é uma pessoa. O laranja é uma tentativa de tentar retratar uma cor de pele assim, sabe? Mais alaranjado e tal. Ele é uma pessoa normal. E ele não está roxo porque, na minha opinião, naquela época, ele ainda não era o Homem de Roxo, ele ainda não era um assassino, ele era apenas um homem de negócios. E isso é comprovado principalmente pelo menino que está sentado na poltrona olhando televisão. Se aquele for o filho mais novo do Homem de Roxo, que a gente sabe que depois viria a tomar a mordida, e aí o Homem de Roxo vira assassino e tudo mais, então se ele está vivo, então significa que aquilo tudo acontece antes da chacina do Homem de Roxo, antes de ele começar a sair por aí raptando crianças e matando elas. Então é simplesmente ali William Afton antes de começar a ser um assassino. Então, a essa altura do campeonato, você já sabe quem deveria ser aquele filho que se trancou no quarto, não é verdade? Exatamente ele, Michael Afton, o filho mais velho de William Afton. Então, por algum motivo que ninguém sabe, o Michael Afton se trancou no quarto ali, né? Trancou a porta, trancou tudo mais. E aí, numa tentativa do William Afton de tentar pegar ele pela janela, ele descobriu que o Michael Afton fugiu. E o Michael Afton foi para algum lugar que ele já foi anteriormente. Vale lembrar que o William Afton, quando vê aquelas pegadas, ele diz: provavelmente ele foi para aquele lugar de novo. Que lugar? Não sabemos. Ou talvez não saibamos. Porque lembra que eu falei que tinha uma bifurcação? Tem um caminho para a esquerda na hora de entrar com o carro lá? Pois é, se você pegar o caminho da esquerda ao invés de seguir reto para baixo, você vai chegar em um estabelecimento comercial. Dá para entender que é um estabelecimento comercial por conta do estacionamento que tem ali. Tem vários carros ali, lugares para estacionar, e isso acontece quando o estabelecimento ali é comercial, quando as pessoas vão lá para comprar alguma coisa. E, obviamente, você entra lá e tem uma pessoa na porta. Uma pessoa na porta. E a gente não sabe quem é, porque assim como o nosso Homem Laranja, ele tem apenas uma corzinha e ele não tem uma identificação. E quando você sai do carro e vai conversar com essa pessoa, uma linha de diálogo muito curiosa aparece na tela, que é: nós vamos ter mesmo que fazer isso do jeito difícil? E depois o minigame acaba. Nós temos mesmo que fazer isso do jeito difícil? Que jeito difícil? Provavelmente essa pessoa é alguém com quem o William Afton, o nosso personagem laranja ali, se desentendeu no passado, pelo menos uma vez. O que me leva a crer que aquela pessoa com quem estamos conversando é o filho dele, Michael Afton, e ele foi para aquele estabelecimento comercial contra a vontade de William Afton, e o William Afton está buscando ele, tipo, meio que pelos cabelos, assim: tu vai voltar para casa agora, moleque. Agora, por que Michael Afton está naquele estabelecimento? Não sei. Por que o William Afton não quer que ele fique lá? Também não sei. O que eu sei
é que temos aí um minigame que é escondido, né? Então ele é com certeza a peça-chave da história, um easter egg, e temos aí algo para levar em consideração quando formos bolar as próximas teorias de FNAF, todas com relação a William Afton e Michael Afton. Isso aí, provavelmente, na minha opinião, pode estar errado, mas eu acho que é uma parte da história da família dos Afton. Fique com o vídeo das 3 da tarde, depois quero todo mundo dando like no vídeo das 3 da tarde, mais vídeo de FNAF outra hora. Beijo pra vocês.